Olá, meu nome é Rafaela Ferraz Molina, eu sou aluna de Iniciação Científica sem bolsa do 4º ano de Zootecnia, junto com meu orientador, que é o professor Edson Luiz de Azambuja Ribeiro. E o meu trabalho é sobre o desempenho reprodutivo de ovelhas que receberam caroço de algodão durante a lactação. Para introduzirmos o assunto, é importante dizer que a nutrição animal é uma das bases de qualquer produção, de qualquer cultura. Visto isso, a substituição de fontes alimentares é importante para incrementarmos os índices produtivos e econômicos dessa produção. Neste cenário, o caroço de algodão, que é um subproduto da agroindústria, é um alimento substituto muito bom para os ovinos. Visto isso, o nosso objetivo foi avaliar o efeito de diferentes teores de caroço de algodão na ração, durante o período de lactação, sobre o desempenho reprodutivo de ovelhas santinenses. O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina e foram utilizadas 46 ovelhas adultas lactantes que receberam uma ração experimental com inclusão de 0, que foi o nosso controle, 10 e 20% do caroço de algodão, ofertada a partir do 8º dia após parto, com uma inclusão de 1,5% do peso vivo. Essas ovelhas, elas permaneciam durante o dia num pasto de coast-cross, que é o sino de um dátilo, e durante a noite elas iam para um aprisco coberto, onde recebiam a ração experimental. É importante destacar que os cordeiros, elas ficavam junto às ovelhas durante todo o período. Então, eles tinham acesso a essa ração experimental. O peso, tanto das ovelhas quanto dos cordeiros, foi anotado após o parto, ou seja, ao nascimento desses cordeiros, e ao desmame, que foi realizado 70 dias após o nascimento dos cordeiros. Depois da desmama, essas ovelhas elas entraram em estação de monta, e permaneceram nela durante 45 dias. Então, elas foram separadas em 2 lotes, com 2 carneiros diferentes, porém da mesma raça, santinense, e permaneceram nessa estação de monta por 45 dias. 30 dias depois da finalização da estação de monta, foi realizado o ultrassom para verificarmos o diagnóstico de gestação. E todos esses dados, eles foram avaliados em DIC e os dados em porcentagem foram avaliados em Q quadrado, ambos com 5% de probabilidade. Então, dos resultados, nessa tabela 1, temos as médias e os erros padrão dos pesos em quilos de ovelhas e cordeiros do parto ou desmame, que ocorreu 70 dias após o nascimento, de acordo com os teores de inclusão do caroço de algodão na ração. Então, temos o peso da ovelha ao parto e ao desmame, e o ganho médio diário dessas ovelhas, e o peso do cordeiro ao nascimento e ao desmame, e o ganho médio diário desses cordeiros. Nenhum desses índices teve diferença significativa quanto à inclusão do caroço de algodão na ração. Na tabela 2, temos as médias para o desempenho reprodutivo de ovelhas na estação de monta seguinte ao desmame dos cordeiros, de acordo com os teores de inclusão de caroço de algodão na ração. Então, no tratamento controle, que não teve inclusão do caroço, a taxa de prenhez foi de 77,8%. No tratamento com 10% de inclusão do caroço de algodão, teve 91,7% de taxa de prenhez, e no tratamento de 20%, teve 100% de taxa de prenhez. Porém, apesar dessa diferença numérica, não houve diferença significativa quanto à inclusão de caroço de algodão na ração na taxa de prenhez. Visto isso, concluímos que a inclusão de até 20% do caroço de algodão na ração não afeta o desempenho de ovelhas e cordeiros até o desmame, nem a taxa de prenhez na estação reprodutiva subsequente. Muito obrigada pela atenção de todos.